agora, se a pessoa que foi programada para viver aquilo, para vencer aquela situação, não tá sabendo lidar, imagina você que já foi programado para viver outras situações e ainda tá recebendo o pacote de outras pessoas, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse desafio sistêmico. Aqui eu abordo as estratégias para você entrar em sintonia com a sua vida e se liberar do estresse nas relações. Eu sou a Cris Cunha e hoje, o tema de hoje é esse daqui, ó. Eu me irrito com tudo, eu me irrito com as pessoas, eu tô irritada. O tema de hoje é sobre irritação e como lidar com isso. As pessoas me irritam. Eu me irrito até comigo mesma. Ah, Cris, ajuda aí. Prontinho, vamos começar então? Mais um dia, né? Mais um dia de percepção. Eu tô me sentindo muito grata por esse movimento nosso, meu e seu aqui. Tô bem feliz. Como que a gente pode entender a irritação de forma sistêmica? É uma coisa tão comum, né? Acontece com todo mundo e agora? Agora tá acontecendo muito mais. Me irrito com o cara do Uber que não entendeu o que eu falei, com o cara do iFood que não entendeu o que eu falei, com o restaurante que não tinha o que eu queria, com a minha mãe ou meu pai que não entenderam. Me irrito com a minha mãe que não tá sabendo usar, sei lá, o WhatsApp, tá me perguntando como. Me irrito com o meu marido, com a minha mulher. Me irrito porque não tem o que eu queria no supermercado, tava querendo fazer aquele negócio. Me irrito, né? Sem paciência e vou vivendo num estado de irritação constante. Eu fui procurar num dicionário o significado de irritação e uma das coisas que me chamou a atenção é que ele fala lá no dicionário que é uma cólera constante. Uma coisa é você estar em cólera, né? Você ter raiva e ter um pico de raiva, que é uma emoção. Que ela pode ser intensa demais. E outra coisa é você tá o tempo inteiro sendo, né, irritado, o tempo inteiro inflamado, ou inflamado por dentro. E as mínimas coisas que acontecem no dia a dia, às vezes a palavra que alguém usa, às vezes o olhar que a pessoa faz para você, libera em você um que eu chamo de estado transformer, porque aquela palavra que o entregador da pizza, ou aquele olhar que o entregador da pizza daquele dia fez, aquela microexpressão gerou em você um contato com uma memória passada e isso estourou dentro de você uma bomba e você, pum, veio para o estado de irritação e você se transforma na pessoa em cólera constante. Você se transforma em outra pessoa irritada, né? Então, às vezes, é uma microexpressão do nosso rosto, um jeitinho de olhar que gera em você uma memória de uma briga que você teve com o ex, de um abandono que aconteceu, da forma como aquela pessoa que te abandonou. E aí você entra em estado de irritação constante, nem sabe por que aquilo tá acontecendo, né? Então, a irritação é uma frustração com a vida, essa coisa imensa que é a vida, essa energia. É uma frustração quando ela não responde do jeito que eu esperava. Olha só. Repara, me acompanha na cena. Uma frustração imensa porque a vida não está respondendo constantemente da forma que eu espero que ela responda. Veja se não é aquela criança falando eu quero brócolis. Não é essa mais. Veja se não é a criança esperando. Responda, por favor, do jeito que eu quero. Por favor, seja do jeito que eu quero que seja as coisas. Veja se não é uma criança no meio... Eu já consigo realizar, acompanha a cena. Uma criança no meio do shopping. A mãe é a vida. A mãe representa a vida. Ou a loja representa a vida, ou o pai representa a vida, ou o próprio shopping representa a vida. E a criança tá lá falando...
Eu não quero que você seja assim do jeito que você é. Por favor, eu não quero que você venda só chocolate nessa loja. Eu quero que você venda, sei lá, o amor da minha mãe também, porque eu quero comprar. Eu não quero que você seja assim, shopping. Mãe, eu não quero ir para casa agora. Sabe? Veja se não é a própria criança falando para a vida. Seja do jeito que eu quero ser, né? O adulto, ele ultrapassa a cólera constante, entendendo como que ele vai lidar com isso e qual que é o próximo passo que ele pode seguir para sair de um processo emocional que está acontecendo com ele, né? A criança que está na dor, ela vive intensamente o processo emocional sem a menor intenção de sair dele, porque ela não tem como pensar, ela não tem como ter recursos para imaginar que ela vai poder sair daquele processo. Para a criança, é como se fosse um pacote chegando do entregador. Chegou aqui, eu convivo com isso. Eu não me coloco, olha, será que isso aqui é para mim? Será que não é, né? Para criança, chegou aqui. Aconteceu uma coisa assim esses dias comigo, que eu tava esperando um livro e ele nunca chegava aqui. Na etiqueta cortou o número do meu apartamento. Não, o porteiro entregou para outra Cristina, que ele conhecia, porque não tinha número nenhum. Ele associou com qualquer uma que ele conhece melhor e ele entregou. E essa pessoa abriu o pacote, pegou acho deve ter achado estranho, né? Quando ela viu a nota, ela viu que não estava no CPF dela, ela foi lá e devolveu. Esse é o adulto. Chegou um pacote para mim, mas ele não é meu, eu devolvo para o emissor, meu amor. Chegou uma emoção para você de outra pessoa que não sabe lidar com as emoções dela. E ela chegou para você, ou você tem que decidir se você vai pegar esse pacote ou se você vai devolver para o emissor, né? Muitas vezes nós trocamos energias, auras e emoções com as outras pessoas. Você pode estar trocando uma conversa de WhatsApp e a tristeza de alguém passar para você. Se tiver a chavinha dentro de você que aquela tristeza ativou, você passa a ficar triste. E se você for a criança que só quer que o mundo seja diferente e não vai entender essa emoção para tomar um próximo passo, você vai ficar triste. Ou você vai ficar irritado ou irritada. Então, são pacotes chegando que não estão com o teu nome lá, mas que você está recebendo. Na vida real, isso parece um roubo, né? Tô recebendo uma coisa que não é minha. Na vida física. Na vida emocional, nem sempre a gente consegue perceber que um determinado pacote emocional não está endereçado para mim, né? Nem sempre eu consigo perceber isso. Quanto mais eu treino e desenvolvo um estado de presença sobre isso e conheço o meu entorno, como a minha mãe falava assim, eu conheço o meu eleitorado. Quando eu conheço o meu entorno, eu sei reagir diante disso. Só que para eu conhecer o meu eleitorado, o meu entorno, eu tenho que me conhecer antes, né? Então, esse caminho do autoconhecimento é um caminho que eu posso decidir entrar nesse portal ou não. E ele tem muitos atalhos e muitos obstáculos. Ele tem coisas que vão te trazer um completo equilíbrio e falar, nossa, esse pacote, só de olhar para o pacote eu já sei que ele não é meu. Olha, nem manda pra cá, porteiro. Nem tô esperando esse pacote. Nem pode ser meu. Porque eu tô numa completa sabedoria de mim mesma que eu sei devolver tranquilamente, com amorosidade e quem sabe até ajudando a outra pessoa, né? Olha, querido, meu amor, amo você. Esse pacote que você está colocando no meu colo não tem nada a ver comigo, porque minha mãe, ela não passou por isso que a sua mãe passou. De repente eu acho que isso daí é uma coisa sua. Olha, meu amor, isso daqui que está acontecendo na sua vida financeira não é um pacote meu. Porque eu aprendi a lidar com isso daqui, eu já estava numa caminhada legal. Você quer ajuda para resolver? Esse pacote é seu, você está irritado ou irritada com isso? Esse daqui é um pacotinho seu, veio com seu nome. O que você vai fazer com ele, hein? Você vai parar, abrir o livro, ler, aprender, crescer? Você vai
ficar irritado porque mandaram, né? Porque a sua raiz familiar mandou esse pacote para você. O que você vai fazer com isso, né? Então, por que é importante você aprender sobre si mesmo para reconhecer se os pacotes são seus ou não são seus? Por que isso vira tanto jogo? E por que tanta gente foge disso, né? Mas isso daí eu diria, se conhecer, saber qual é o seu endereço, né? Assim, se a gente fosse falar dessa analogia, né? A pessoa lá que recebeu, viu o nome Cristina lá e viu que não estava o apartamento dela, mas ela recebeu e abriu, mesmo talvez sabendo que ela não tinha comprado aquilo, né? Que aquilo não estava endereçado para ela, ou não sei, de repente ela pensou que tinha recebido um presente, não sei o que se passou na cabeça dela, mas fato é que ela não tinha ciência de que aquele pacote não era para ela até ela abrir, né? E às vezes a gente está abrindo pacotinho aí de pessoas que se relacionam conosco e a gente está pegando a dor dessas pessoas para nossa vida e não tá sabendo lidar com isso. Por quê? Porque que se liberar é importante nesse sentido. Porque você vai para a vida com muitos pesos quando você tenta, e olha essa palavra que eu estou usando, ela é muito importante. Quando você tenta resolver a problemática de outras pessoas, mesmo que seja inconsciente, a sua vida fica cheia de cargas. Porque você está tentando, você não está conseguindo resolver. Porque você não vai conseguir resolver. Porque uma pessoa só sai da situação de vida dela quando ela quer. Você não vai conseguir tirar alguém. Você pode incentivar essa pessoa, você pode conversar com ela, você pode mostrar sucesso para ela se sentir melhor e falar, sentir confiante e ir no caminho. Mas você não chega lá e de fato tira a pessoa. Mesmo que você fisicamente mova alguém, ela pode mentalmente voltar para aqueles lugares emocionais que ela vive. E se você se preocupar muito com o peso delas, você vai ficar com uma vida pesada para você. E a tendência é você se irritar, sabe com o quê? Com o processo da pessoa. Porque você já venceu aquele processo, você já passou por aquilo, você já tentou ensinar a pessoa, você já tentou fazer pela pessoa. E o fato de aquilo não mudar na vida dela te coloca no estado de irritação. Porque quem tá frustrado é você, porque é você que queria que a pessoa saísse daquela situação. E ela não. Eu contei, né, a história do caderninho, do cachorrinho aqui, que tem no estacionamento aqui do lado do meu prédio, que ele tava num prego. Eu já falei essa história. O cachorrinho tava lá no prego e tinha um pedaço de madeira e o moço, o prego na madeira e o cachorrinho, ele deve estar doendo. Tipo, moço, você não vai fazer nada. Ele, não, acho que não tá doendo não, né? Se tivesse, tinha saído de lá, né? Um momento de iluminação vindo assim pra mim. E eu, nossa, essa é a história da nossa vida, essa é a história da minha vida. Quantas e quantas coisas eu estou sentada no prego? Não literalmente. Pra quantas coisas eu tô nessa situação? E não tá doendo o suficiente. Não tá doendo o suficiente pra eu buscar uma ajuda. Não tá doendo o suficiente pra eu, de fato, falar: isso aqui me irritou, ó. Isso aqui me irritou, eu não vou mais deixar isso aqui acontecer, não. Porque se a irritação estivesse servindo e realizando o papel dela na sua vida, você entraria num estado de cólera explosivo, né? E a raiva, ela tem uma função, ela tem um papel muito legal de te colocar em movimento. Quando você sente raiva, ela vem como uma explosão, seus divertidamente lá, a raiva, uma explosão para você mudar o que não tá legal. Não tá legal isso aqui, não aguento mais, vou mudar. A raiva te coloca em estado de ação, né? E a irritação te coloca em estado de esperar que o mundo se transforme e seja do jeito que você é. E aí você entra num erro, que é a falta de aceitação. Porque a aceitação me leva para produtividade. Aceitei que é assim e aceitei que eu não quero isso pra minha vida. Então eu entro em produtividade, eu entro em movimento, eu saio da paralisia, né?
Então, carregar as cargas de outras pessoas te deixa em estado de irritação. Por quê? Porque você não sabe resolver, porque se não são suas essas cargas, não é um pacote seu, né? É um bebezinho de outro, você não sabe como esse bebezinho funciona. Você fica irritado. Eu lembro, no passado eu tive que cuidar da minha sobrinha, ela tinha 6 meses, os pais dela, meu irmão e minha cunhada precisaram viajar para uma coisa muito importante. E assim, a gente fez todo um esquema familiar e tal. E eu fiquei uma semana cuidando dela, assim, né? Todo mundo coração na mão, porque 6 meses se afastar de papai e mamãe. E eu lembro, assim, que eu ficava desesperada, porque eu queria, sabe, se eu ia pro trabalho, aí tinha uma moça também que ajudava, mas quando dava 5 da tarde eu já estava desesperada, assim, eu tinha que estar ali, né, presente para aquela criança não era a minha criança, não era o meu bebê, eu não estava conectada com ela desde a barriga para entender o choro dela, então eu tinha que colocar uma energia muito grande para estar alerta para qualquer coisa que pudesse acontecer ali, né? E é assim que você fica, se não é o seu bebê. Você fica num alerta muito grande para resolver a vida das outras pessoas e você perde energia de vida, combustível que você poderia estar colocando para resolver os seus problemas, para colocar na sua vida. Ai, Cris, isso daí não é egoísmo? É, um carro que não tem combustível para seguir, porque ele colocou o combustível, porque o dono decidiu colocar o combustível no outro e o outro foi. Vamos supor, a gente está indo daqui para uma outra cidade. Eu tô indo no meu carro, você está indo no seu. Eu sei vou precisar de um tanque cheio, mas você tá com 10% do seu tanque. Eu pego metade do meu tanque e coloco no seu. Os dois vão parar. Precisa do tanque cheio para chegar lá. Não é esse o jeito de resolver esse problema. Para alguns problemas você pode dividir com a pessoa. Por exemplo, o problema da fome, eu posso dividir a comida com a pessoa e resolver o problema dela. Eu posso gerar um para mim e resolver o dela. Posso matar a fome das duas pessoas. Mas se você está querendo ir para algum lugar e você precisa de um tanque cheio, a pessoa que está com você está com um tanque completamente vazio. Se você colocar metade do seu tanque no dela, os dois não chegam lá, né? Então, olha o outro problema que você está gerando sistemicamente, simplesmente por uma infantilidade, por não querer assumir a realidade, por não querer encarar a realidade. E quem encara a realidade é quem está olhando de cima, né? Quem está olhando de maneira sistêmica, quem tá olhando a coisa toda, quem tá olhando onde eu tô, para onde eu quero ir, a situação do carro 1, a situação do carro 2, a situação da pessoa 1, do tanque 1, da gasolina 1, isso é o olhar sistêmico, né? Eu consegui ver todas as peças do jogo, né? Então, na nossa família, acontece isso também. Às vezes, uma pessoa lá de trás significa o quê? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus bisavós vivem uma questão emocional. Às vezes isso acontece uma dor na família, vamos supor, alunos, né, do Em Sintonia com a Vida. A pessoa não consegue ter um bom relacionamento, ela não consegue se relacionar, todo mundo vai embora da vida dela, ela se sente abandonada. Quando você vai estudar história, quando você entra em sintonia com a sua vida, começa o primeiro passo da sintonia com a minha vida. Tô na criança, vou primeiro enfrentar a dor, vou encarar a dor. Da criança, como que é encarar a dor? Eu vou verificar aqui se mais alguém na minha família passou por isso. Se mais alguém na sua família passa por isso, grandes chances de o problema ser um problema sistêmico. Quando você vai lá e tenta tratar só você, só o que você está sentindo, você tem um nível de solução. E quando você trata o que você está sentindo pelo ponto de vista de outras pessoas, da sua família, que estão sentindo aquilo também, você começa a subir no tapete voador, você começa a entrar em sintonia com a sua vida para entender. Agora, no lugar de observação, né? Olha só o tamanho da coisa. E aí você começa a sair da dor, né? Porque você entendeu qual é o tamanho da coisa. Começa a adquirir conhecimento, clareza. Qual é o primeiro passo que eu vou dar? Sabe essa sensação de quem sabe o que está fazendo? Pelo menos aqui,
nesse ponto, eu sei o que eu tô fazendo com a minha vida. Isso é a definição do estar em sintonia com a sua vida. Isso é a definição. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu sei para onde eu vou, eu sei aonde eu tô. Isso, esse estar, olha só como isso traz uma serenidade. Eu vou te convidar. Pega uma área da sua vida que tá legal. Qualquer área, pode ser financeira, pode ser família, pode ser seu sono, a sua relação com os seus estudos. Tem alguma área que tá legal. Alguma área que naturalmente você entra em sintonia. Olha como você está sereno ou sereno diante dessa aula, né? Dessa área. Eu tava pensando aqui em aula. Eu, por exemplo, eu tô super serena em estar aqui com você. Tava super serena em estar aqui ontem, tá? Eu tô num estado tranquilo aqui. Porque isso aqui era o que eu queria estar fazendo nesse momento. De verdade, era o que eu queria fazer. Eu tô muito feliz de ter pensado, nossa, o que será que você... Qual será vai ser a mensagem que vai te ajudar e vai me ajudar? Qual será a mensagem que vai trazer uma coisa boa pra mim, pra você? Nossa, hoje eu vou falar sobre irritação. Eu tô serena com relação a isso, tá legal. Eu sei exatamente o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo agora e pra onde eu tô indo. Tô serena. Esse estado de serenidade é a sintonia com a vida. É o estado de sei o que vai acontecer. Sei que tem um vendaval rolando, tem um monte de coisa acontecendo no mundo, mas aqui nesse lugar tô serena, tô tranquila, sabe? Sei que vou ter que lidar com outras coisas, mas tô serena. Tem alguma área da tua vida que você tá assim, né? E o desafio que eu trago aqui, né, que eu falo para os meus alunos no Em Sintonia com a Vida o seu desafio é transformar isso, é pegar esse estado de serenidade que tem aqui e colocar nessa outra área também. Só que antes disso, qual que é o obstáculo que você enfrenta? A irritação. Pega a área que tá mal. Eu vou pegar aqui uma área que, pra quem... Ela é muito curiosa, porque é uma área tabu. É uma área que ela é mais tabu do que sexo, que é dinheiro. Dinheiro é mais tabu do que você fala pra pessoa, às vezes, com quem você saiu, o que vocês fizeram, o que você tem vontade de fazer numa intimidade sexual. Você pode falar para um amigo seu, que é um amigo do seu coração, mas você não fala quando você tem na carteira, quanto você ganha, quanto você tá investindo, né? Para muitas pessoas, tá? Isso daí não é uma realidade para todas as pessoas, claro, tem gente que venceu isso, né? Mas como é uma realidade para muita gente que eu conheço, eu quis trazer isso como exemplo. Então essa área do dinheiro, para algumas pessoas, é tão que ela não consegue. Só de falar disso já tá me dando um faniquito aqui, ó. A irritação. O obstáculo para você entrar em sintonia com a sua vida é a irritação. Porque ela te paralisa. Você fica na irritação. E quando você sai desse processo de irritação, cara, o que tá me irritando? E o que tem aqui que eu posso ultrapassar agora? Não vou ultrapassar tudo, mas qual é o primeiro passo dessa maratona aqui para eu ultrapassar? E você vai, né, de primeiro passo pro segundo, pro terceiro, né? Então, as pessoas que conseguem entrar em sintonia com a vida, elas entendem essa coisa de jornada, de maratona. Elas sabem, elas sabem que o primeiro passo é a irritação. O primeiro passo não é ir lá e anotar o que eu tô gastando. É vencer a irritação para eu começar uma rotina de anotar como que eu tô gastando, sabe? O primeiro passo é vencer a irritação para poder conversar com aquela pessoa que tá me irritando. O primeiro passo, isso é um grande obstáculo, né? Elas sabem disso. O que as pessoas que começaram a entrar em sintonia com a vida também entendem? Elas entendem de uma coisa chamada círculo de influência. Existem coisas na nossa vida que a gente consegue influenciar o resultado delas. E existem coisas que a gente não consegue influenciar o resultado. Por exemplo, eu não consigo influenciar agora, nesse momento, se o dólar vai aumentar ou se ele vai baixar. Não consigo, não tá na minha mão. Não tenho esse poder nas minhas mãos. Eu posso me irritar com isso. Eu posso permitir que isso me irrite. Mas se eu sei que o dólar faz parte de um círculo
de uma área que eu não tenho influência, eu posso estar no meio, tá aqui o círculo, eu tô no meio, se eu sei que eu não tenho influência, que eu não posso influenciar a melhoria ou a piora, eu não posso me permitir ficar irritada, porque eu não tenho poder de influência. O que eu posso fazer? Aumentar o meu poder de influência para controlar. Então eu poderia, sei lá, como que eu posso para eu chegar a controlar alto, abaixo do dólar? Pode ter alguma coisa que eu possa fazer para aumentar o meu poder de influência sobre isso, né? Agora, tem coisa que eu tenho poder de influência. Por exemplo, eu vou contar, hoje, sábado, é o meu dia de feira. Então, todos os sábados que, quando isso é possível, eu vou à feira. E aí eu começo, eu vou sair daqui e vou à feira. Aí, eu comecei a perceber que eu ficava irritada na feira, porque eu ia no horário do meu almoço, né? E aí eu ficava irritada lá, porque eu tava com fome. Eu tenho influência sobre isso? Tenho. Então eu posso fazer alguma coisa. Ah, então eu vou deixar o meu almoço, vou comer antes de ir. Eu tenho influência sobre pedir um almoço ou fazer o meu almoço? Tenho. Então eu posso fazer alguma coisa sobre isso. E aí eu começo a tomar atitudes diferentes. Ah, deixo a comida pronta, só vou depois que eu tiver almoçado. Ou eu deixo para tomar café mais tarde e vou. Ou eu como alguma coisa lá. Enfim. Então, assim, eu aumento né, o círculo de influência. Eu tô aqui num círculo pequenininho, onde não tem influência, e aqui tá a coisa toda. Mas se eu aumentar o círculo de influência, eu posso tomar uma atitude sobre isso, né? E as pessoas que entram em sintonia com a vida, elas sabem disso. Elas sabem que, por exemplo, naquilo que a mãe dela tá passando, ela é pequena, ela não tem influência sobre aquilo. Se a minha mãe tá passando uma dificuldade no relacionamento dela com meu pai, quando eu tô em sintonia com a minha vida, eu sei que aquilo é do relacionamento deles. Filhos que se arrogam ser maiores que os pais tendem a querer resolver questões do relacionamento deles, sem perceber. Está sendo arrogante, naquele outro sentido da palavra, por não conhecer a realidade desse casal. Porque você nasceu, eles já eram casal, né? Seu pai e sua mãe. Pra você aquilo é a realidade. Mas antes de você nascer, eles tinham outros acordos, eles tinham conquistas, eles tinham outras coisas. E aí você vai lá e começa a achar que você entende daquilo, daquele casal. Porque você, né? Você nasceu nesse planeta desse casal. Olha só a nossa inocência nesse processo, né? Então, qual que é o teu círculo de influência real, oficial, sobre alguma coisa que aconteceu na história dos teus pais? Qual que é a tua influência sobre a decisão deles de se separar ou de ficar juntos? Você não tem como alterar isso. Qual que é a tua influência sobre a decisão de um pai ter ficado ou ter ido? Agora, como adulto, a tua criança pode ter sofrido. Você pode separar as coisas. Que agora, como adulto, você entende algumas coisas de adulto. Você não pode entender o que exatamente aconteceu ali. Mas você entende algumas coisas de adulto. E você pode olhar para o seu pai, para a sua mãe como adulto e falar: caramba, caraca, como adulto, o que será que esses adultos passaram, né? Que dor será? Isso vai te colocando no teu lugar, né? Você vai começando a entender qual que é a tua influência. Você pode influenciar questões de filho, na sua atitude de filho, de filha, mas questões da decisão dele você não vai conseguir influenciar. Aceita. A aceitação te coloca num estado de poder, porque você vai fazer o que você pode realmente fazer. Se eu aceito que isso aqui não rola pra mim, eu vou fazer o que eu posso realmente fazer, né? Então, as pessoas que entram em sintonia com a vida, elas têm essa percepção da questão do círculo de influência. E as que não entram, as que se mantêm irritadas, né, que não vão para o estado de serenidade, da sintonia com a vida delas naquela situação, elas tendem a ter uma cegueira sobre isso. Né? E aí a própria irritação se torna um obstáculo, porque você vai ficando na situação dos seus pais, por exemplo, né? Já que eu estou nesse exemplo, você pode pegar um processo de viver a irritação por isso, porque a minha mãe não faz nada para porque eu tô vendo meu pai atuando assim, minha mãe não faz nada, não gosto de ver minha mãe assim.
fica na irritação, não tem noção. Ah, será que eu influencio mesmo uma decisão da minha mãe? O que será que tem nela aí pra ela ficar nesse relacionamento que eu não aceito, né? E quem é você para aceitar ou não uma escolha da sua mãe, né? Do seu pai, de fazer o que eles fazem, né? Então, aceita, ó, influencia ou não influencia? Aceita. E por que as pessoas que vivem irritadas e não entram em sintonia com a vida delas, por que elas tendem a não se liberar? Por que será que elas fazem isso? E por que é importante se liberar? Por que é importante você saber o que fazer para se liberar, né? As pessoas fazem isso porque elas estão arraigadas, presas, emaranhadas, amarradas, como se eu tivesse um fio aqui, em qualquer lugar do meu corpo, me prendendo. Eu tô amarrada, emaranhada a um comportamento de alguém da minha família. Sempre. Principalmente quando esse comportamento me afeta emocionalmente para um lado negativo. Se eu tô fazendo uma coisa que eu não tô feliz com aquilo, pode pesquisar a sua raiz familiar, que você aprendeu esse comportamento com essa raiz familiar. De alguma forma, a pessoa pode não ter parado para te ensinar, mas aquela atitude dela te levou a ter esse comportamento. E olha, que pode ser um espelhamento contrário do comportamento. Pode ser que a sua mãe e o seu pai tenham um bom relacionamento com o outro. E você, por algum motivo, enxergou que aquilo não era bom. Por quê? Porque era bom pra eles, não pra você, né? Necessariamente não precisa ser bom pra você, tem que ser bom pra quem tá no relacionamento. E você não enxergou que era bom, e você pode ir num sentimento de vou provar pra eles, inconscientemente, vou provar o que é ser um bom pai, vou provar o que é ser uma boa mãe. E você vai num movimento que é espelhado aqui, a origem do seu movimento é isso daqui. E você tá achando que tá indo pro caminho contrário, mas a origem que te impulsiona é isso aqui. Ou é a realidade que está acontecendo lá. Então você fica ligada a isso, amarrada, emaranhada, né? E as pessoas que têm impedimentos, que não conseguem, estão cheias de obstáculos para entrar em sintonia com a vida delas, elas não entram na sintonia porque elas não têm conhecimento dos emaranhamentos, né? Então, isso é tão importante, você ter conhecimento desses emaranhamentos para tratar isso. Quando eu falo tratar, é ordenar, colocar as coisas no lugar, devolver os pacotes. Esse fio aqui não é meu. O meu fiozinho está relacionado com meu pai e com a minha mãe. Esse fiozinho aqui vai para o dono do fiozinho, vai devolvendo os pacotes. E as pessoas que não conhecem isso, não aprenderam sobre isso, não sabem, né, que a visão sistêmica tanto trata disso, dessa ordem para você se liberar, porque é basicamente isso. Você ordena as coisas no sistema familiar, como se você estivesse ordenando a sua gaveta, o seu guarda-roupa, pra você seguir. Que agora fica mais fácil encontrar os recursos que eu quero encontrar. Se eu ordeno minha gaveta, fica mais fácil encontrar a ferramenta que eu quero encontrar. Se eu não ordeno, eu não tenho noção. Fica tudo um cinza, parece bagunçado. Hoje eu tava tava numa constelação. E a Jéssica falou que ia estar aqui, muito lindinha. E a gente tava conversando no final, né? Ela falou, eu tava com uma sensação de que a minha vida tava bagunçada. Mas olhando agora, não é isso. Por quê? Porque ordenou. O que ordenou? Lá atrás. A relação com os meus antepassados, a forma como eu tava me preocupando com eles. Tudo é energia, tudo é combustível que você está tirando do seu carrinho e colocando no outro. Ah, eu tô me preocupando com a dor que a minha mãe sentiu porque ela se sentiu abandonada pelo meu pai. Eu tô me preocupando com a família que o meu pai criou. Eu tô me preocupando com várias coisas que não tem nada a ver comigo. Se eu olhar pra minha vida, a minha vida tá pedindo outra coisa. Tá pedindo o sucesso, tá me levando pra outros fluxos. Mas não, eu tô tão ocupada aqui, ó, olhando aqui pra trás, que eu não consigo olhar para minha vida. Isso é muito comum acontecer. E a pessoa que está em sintonia com a vida dela tem que primeiro olhar para a vida dela, né? Tem que encarar essa beleza e falar, olha, como tu és bela. E como eu não tinha enxergado isso em você. Vamos se abraçar? Vamos dançar, vida? Vamos fazer uma coisa juntos aqui? Vamos fazer um bem bolado? Vamos liberar essa coisa? É isso, né? Se perceber como alguém novo, cheio de recursos, como alguém cheio de recursos que entra nessa sintonia para a coisa acontecer, né?
Então, as pessoas que não se liberam, que não entram em sintonia com a vida, não entram por não conhecerem esses emaranhamentos e acabam ficando emaranhadas, ficando realmente com algemas, né? Com obstáculos maiores do que elas. Porque tudo que começa lá atrás na ancestralidade fica maior que nós, né? A gente se torna muito pequenininho diante da história, né? A gente vai pegar a história, por exemplo, do racismo no Brasil. Agora, a gente pode se organizar para fazer um movimento, né? E eu espero que isso esteja realmente acontecendo. A gente está, como sociedade, se organizando para enxergar uma coisa que, historicamente, é gigante. E quando você olha para isso, você fala, nossa, essa história aqui está acontecendo há muito tempo. A gente precisa começar um passinho de cada vez para poder ir, nananã. Aí você fica ciente do seu tamanho diante de tudo. E você faz a sua parte. É isso aí. É isso aí que é entrar em sintonia com a vida. Eu estou ciente do meu tamanho, eu vou fazer a minha parte, só a minha parte. O que não é a minha parte, eu deixo lá para os grandes, né? E algumas pessoas me perguntam assim, por que não é tão simples, Cris? Por que na minha vida... Sei lá, Cris, você fala com tanta leveza, parece que é tão fácil, mas na minha vida, quando chega lá, não é assim. Por que na minha vida é assim? Por que na minha vida não é assim? Simplesmente porque você não entendeu ainda, e você pode entender, não é culpa sua, assim. Às vezes a gente não foi exposto a um conhecimento mesmo, né? E esses conhecimentos de coisas da vida não ensinam pra gente na escola. Os nossos pais também não aprenderam na escola. A gente não viu isso acontecer na nossa realidade. Então não tem uma cartilha falando, olha, a vida é assim. Para você entrar em sintonia com ela, você tem que entrar numa aceitação, você tem que entender sobre essas emoções. Você pode, né? Não tem que, mas falo muito tem que, mas assim, a gente pode fazer isso se a gente quiser. Se você quiser entrar em sintonia com a sua vida, você pode aprender mais sobre isso, aprender mais sobre os emaranhamentos, e você vai se liberando. E aí passa a ser assim. E aí você passa a ser a primeira pessoa. Sabe a primeira pessoa que fez faculdade numa família? Ela enfrenta uma coisa muito grande, é como se fosse uma película aqui, ó, assim, pra vencer aquilo. Porque ela não tem referência. A primeira pessoa que enriqueceu numa família foi mais difícil do que a segunda pessoa, porque a segunda pessoa já tem referência. Ela já olha e fala, nossa, se essa pessoa conseguiu, eu posso também. Depois que uma primeira pessoa faz faculdade, nossa, todas as outras pessoas fazem. Vira uma coisa natural na família, porque alguém venceu lá atrás aquilo, né? Então, isso que você pode estar pensando aí, Cris, por que não é fácil para mim? Por que eu não tenho também uma leveza diante da minha vida? Por que eu não estou em sintonia com a minha vida ainda e é tão difícil? Porque você está colocando o processo de autoconhecimento como uma jornada impossível, uma maratona que não se pode, porque você está olhando lá para o pódio e você não está olhando para o primeiro passo do bebê. Você não está dando valor ao primeiro passo, que é, por exemplo, estar aqui, e você já está aqui. Você não está conseguindo perceber o teu progresso de estar aqui, está se comparando com uma pessoa que já entendeu as mães, já entendeu como é que a irritação chega, já entendeu como é que a raiva chega, já se entendeu, já sabe como que ela responde, já sabe devolver os pacotes, já sabe falar, olha, essa pessoa, ela só sabe fazer isso porque ela decidiu entrar na maratona. Ela decidiu que ela queria aprender. Ela decidiu que isso daí era importante pra ela. E essa pessoa não é diferente de você. Assim como eu não sou diferente de vocês. Como eu já passei por isso. Como eu já te falei aqui. Que eu acordava com raiva todos os dias. Acordava na faculdade, sentia medo todos os dias. Me sentia pequena. Porque eu tinha vindo lá de Rondônia. Todo mundo era super inteligente aqui. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Me sentia pequena. Depois eu aprendi que não é assim. Eu aprendi como que eu funciono, aprendi como que eu respondo às coisas, como que eu respondo a estímulos, o que que eu posso fazer para me melhorar. E você também pode aprender, né? Então, se a sua vida não está assim ainda, ela pode estar. Se você ainda não entrou em sintonia com ela ainda, você pode entrar. Basta você conhecer um método para entrar, né? E repetir esse método. E isso é algo factível, entende? Tá na mão de qualquer pessoa que queira mudar. Ela pode fazer isso, né? Outras coisas que me perguntam assim é sobre tempo, né? Cris, demora muito pra gente entrar em sintonia com a nossa vida? É um negócio. Não quero. Posso, sei lá, pedir, pagar uma taxa extra pra ser mais rápido?
Ou como falavam muito no projeto que eu participava, sempre davam esse exemplo, assim, olha, tem coisa na vida que você pode acelerar, né? Por exemplo, construir uma casa. Você pode colocar vários profissionais ali, um cuidando da argamassa, outro projetando, e construir uma casa que demoraria, um prédio que demoraria um mês, em uma semana, quem sabe, não sei, tá? Tô só exagerando um pouco para poder a gente compreender. Mas tem projetos que não são assim, que eles têm tempo de maturação. Por exemplo, construir um bebê. Não posso pegar 9 mulheres, cada uma grávida de um mês, e transformar num bebê para nascer um bebê em um mês, né? Precisa dos 9 meses lá. Então, é necessário uma maturação. O programa de autoconhecimento, ele tá mais para a linha de você viver os 9 meses do que você chamar um monte de ferramentas e um monte de coisas, várias, passar por várias. Nossa, eu passei por essa ferramenta, por essa outra, numa semana e achar que já resolveu. Você pode passar por várias ferramentas, por vários aprendizados, várias percepções, mas está mais relacionado a primeiro formou o sistema nervoso central, depois veio os pezinhos. Primeiro era uma ervilhinha, depois virou um grão de bico, depois formou não sei o quê, depois formou essa célula, depois a outra. Por quê? Por que isso? Por que tá mais parecido com viver os 9 meses do que pegar 9 mulheres e fazer o filho lá em um mês? Porque todo o processo de crescimento efetivo exige essa coisa de celulinha que se transforma, se entende, vai para uma outra configuração, se transforma, se entende, vai para uma outra configuração. Todo o processo de crescimento efetivo tem uma coisa de começar pequeno, né? Tem algo assim. Não, uma casa, um prédio que você vai construir, não necessariamente ele vai crescer. Você vai construir, vai ter uma energia muito grande e depois ele vai ficar lá. Mas para você criar uma fibra de continuar crescendo, esse processo, essas semanas que você se dedica, depois da sua vida que você se dedica, elas são importantes para você ir criando consciência de fibra, consciência de próximo passo, consciência de passo a passo, né? E isso também é o que tem aqui no nosso sistema, essa consciência. Eu falo muito sobre isso no Em Sintonia com a Vida, de o que eles começaram que eu tô continuando? Quero continuar o que eles começaram? Vou expandir aqui, né? E para isso você precisa de uma base que, assim, que segure na tua mão, né? E fale, é isso mesmo, está desesperado agora, mas esse é o passo do desespero. Fica tranquilo que o próximo passo vai ser tal coisa, né? É isso que um método faz, ele te deixa tranquilo para percorrer o método, porque ele está sempre te lembrando. Qual que é o próximo passo nesse seu caminho de autoconhecimento, né? Eu vejo uns memes assim falando, eu achava que autoconhecimento era namastê, e aí coloca a foto do lado daquele chororô com rímel preto aqui. Às vezes você tem uma grande liberação emocional através do choro, mas depois vem uma paz, né? Que aí você consegue até ser grato àquele choro. Falar, nossa, saiu de dentro de mim uma coisa agora. Saiu algo de dentro de mim. Não sei nem explicar, mas saiu. Eu escuto muito isso dos alunos. Saiu um peso. Não sei nem o que era, mas saiu. Agora eu vou. Onde estava pesado. É muito engraçado, porque do nada você para de procrastinar, porque o peso saiu. Tudo aquilo que te levava a ficar procrastinando, saiu. Acabou, né? Então, e aí, é muito relacionado com essa pergunta de se demora muito para eu estar num estado de sintonia com a vida. Não demora muito você dar os primeiros passos e ligar o motor para continuar nos seus passos, né? Então eu tô me propondo aqui a te falar sobre primeiros passos, te falar sobre ligar o motor, te falar sobre saber quanto de combustível precisa, te falar sobre saber que momento parar e que momento de novo dar, né,
continuar, que momento talvez dar uma marcha ré pra voltar a pegar a passada ali do começo. Eu tô falando sobre isso, né? No Em Sintonia com a Vida eu falo sobre isso, sobre esse crescimento sereno do adulto. Outra pergunta que me fazem é se isso é muito caro, o autoconhecimento é muito caro, falam isso, né? E eu sempre fico me perguntando sobre o que é mais caro mesmo. É a dor de você ficar frustrado porque perdeu um relacionamento, se isso é mais caro para você do que dinheiro que você investe, tempo que você investe em saber como reconstruir relações. Se é mais caro você conviver com a dor de uma frustração por um relacionamento que acabou e que você não vai mais poder ter contato com a pessoa, e aquela pessoa foi o amor da tua vida, ou foi teu melhor amigo, ou tua melhor amiga, e simplesmente acabou, será que é caro? Será que isso não é mais caro do que eu entender o que aconteceu comigo, eu reconhecer o que aconteceu comigo, eu reconhecer o que aconteceu com o outro e falar, somos almas afins, eu sei que a nossa relação não é mais daquele jeito que era antes, mas a gente ainda pode crescer, né? A gente ainda pode ser o pai e a mãe do nosso filho e ele se sente seguro porque ele tem um pai e uma mãe que estão no lugar deles. Ou eu posso ser um filho que eu entendi que os meus pais se perderam no meio do caminho e não estão no lugar deles. O que é mais caro? É eu ficar confuso caminhando pela vida? Ou eu pegar um dinheiro que não vai me deixar pobre e vai me deixar muito rico emocionalmente e espiritualmente, né? Eu fico me perguntando isso quando perguntam se o processo de autoconhecimento é muito caro. Porque numa visão que eu tenho, que eu aprendi diante da vida, o que eu economizo de dinheiro por entender o outro emocionalmente mas é muito mesmo. Porque o que eu consigo lidar com, sei lá, garçom que me atende com carinho e me presenteia às vezes por trás. Eu vou trazer pra você mais essa prova aqui. O que eu sou presenteada, sei lá, quando eu vou ali na feira e falo, vou colocar mais um aqui pra você. O que eu economizo de capacidade de pensar para tomar decisões, até financeiras, porque eu estou emocionalmente estável, assim como já tive alunos que trabalhavam na parte de investimentos. E onde que ele perdia? Quando ele estava quando ele estava instável emocionalmente, porque ele não conseguia tomar uma decisão. E aquilo levava ele pro buraco. E aí ele perdia tudo que ele ganhava, porque não estava entendendo aonde que ele estava amarrado. Ele perdia dinheiro, efetivamente, né? Então, às vezes, o que é mais caro? Você viver uma vida sem saber que você pode aumentar o seu ciclo de influência, sem saber que você pode, sim, entrar no controle do teu ego e com isso controlar o ego do outro. Ou você só sofrer os efeitos disso e pagar por isso, né? Pagar, se medicarem. O que é mais caro? Eu fico me perguntando isso, né? Então, quando eu olho para minha vida e para o quanto eu já investi em autoconhecimento, financeiramente mesmo, eu tenho uma sensação de muita certeza de que todo o investimento financeiro que eu fiz para ir para os Estados Unidos, estudar, para fazer cursos de imersão, para estudar, colocando meu tempo, né, para estar segura, para estar aqui agora, eu vejo que valeu muito a pena e que isso me fez ganhar mais também financeiramente, em tomadas de decisão e em economia de tempo. E em conforto também, de vida, né? Porque se uma coisa não me irrita, se eu posso estar em estado de controle da minha irritação, porque eu sei o que eu influencio, isso me deixa mais serena, isso me deixa em sintonia com a minha vida, né? Então, respondendo essa pergunta aí, é algo que é mais caro pra você, né? É basicamente isso, quando a gente tá falando de dinheiro, é onde que a gente compara as coisas, né? O que é mais caro pra você, ter uma vida onde você não se sente em poder de mudar o que você quiser mudar, porque você não aprendeu um método, porque você não quis, não sabia, não te falaram, ou uma vida em que você fica comprando coisas pra suprir um vazio que não vai preencher mesmo, né? Porque
Onde que preenche? Quando eu olho aqui, pai, mãe, né? Então essa é uma coisa que eu tô fazendo aqui, abrindo essa discussão, né, pra gente poder, pra eu poder ter mais clareza sobre isso e também pra você ter mais clareza sobre isso. Ó, onde que você tá investindo seu tempo, seu dinheiro? Será que isso tá te trazendo retorno? As coisas que você está investindo, seu tempo, sua tristeza, trazem retorno de vida para você? Porque a vida, ela já traz todas as outras coisas que você precisa, né? Então, essa é a pergunta que me fazem muito, que eu queria deixar a reflexão aqui para você. E sobre a irritação, que a gente conversou hoje, né? Se eu puder te deixar uma dica, ou te falar sobre um aprendizado que eu tive na minha vida e que eu procuro atuar com isso diariamente, é perceber a minha pequenez diante de algo e perceber se eu posso, diante daquilo, aumentar o meu círculo de influência de uma forma positiva para mim, né? Se eu puder aumentar o meu círculo de influência, eu vou aumentar para diminuir a minha irritabilidade com aquilo que está acontecendo. Quero te agradecer por estar aqui. E se o que foi falado aqui hoje fez sentido para você e trouxe um quentinho no teu coração e te curou, te liberou de alguma coisa, e você achar que faz sentido mandar para alguém, eu vou te pedir para mandar para essa pessoa, né? Hoje eu recebi uma mensagem que ela tá reverberando aqui no meu coração, foi muito legal ouvir isso, da Jéssica, e aí ela falou: Cris, faz as lives, continua fazendo as lives, não para, porque muita gente tá recebendo essa mensagem e você está salvando muitas pessoas, né? Eu não me vejo numa postura assim, eu me vejo numa postura que a gente está conversando aqui e de alguma forma a gente está se salvando, mas eu acolhi e compreendi muito com o meu coração mesmo o que ela falou. E essa mensagem foi um quentinho aqui, foi uma coisa que me coloca num estado de felicidade muito grande. E quando você compartilha essa mensagem com alguém que você conhece e você sabe que vai fazer diferença para a vida dela, esse quentinho chega para ela também, né? E eu não tenho esse poder, não consigo ter essa influência da tua decisão, né? Eu tô calma com relação a isso porque eu sei que é uma decisão tua, você que vai fazer esse movimento ou não. Mas quando você faz, a gente vai mudando destinos, né? A gente vai ordenando esses fios, a gente vai mudando uma série de destinos aqui, porque uma pessoa ouviu uma palavra que fez sentido para ela e mudou. E ela passou a ter uma postura diferente, né? Então, esse é o movimento que eu vou deixar contigo. Esse faz parte do teu pacotinho aí, se você achar que faz sentido. E envia para alguém que você ama ou que você acha que vai mudar, né? Que a vida dela vai mudar, né? Então, é isso. Um beijo no seu coração. A gente se vê no próximo Desafio Sistêmico. Tchau, tchau.